Primeira coisa para fazer na montagem do suporte de alumínio, checar os componentes. Então você tem aqui duas cantoneiras para a base do suporte, duas cantoneiras para a parte superior do suporte, uma cantoneira transversal para a base do suporte. Você diferencia ela por ela ter esses dois parafusos aqui para fixação do duto transversal, que vai ficar em pé, né? E uma cantoneira transversal para a parte superior, que ele tem só um furo aqui no meio para fixação do tubo central. Você tem aqui a coluna, que vai ficar na parte, vai ser a parte vertical do suporte, e o tubo interno, que vai passar por dentro da coluna. Você tem aqui esse encaixe, que vai fazer a junção desses dois tubos, e os parafusos adicionais. As cantoneiras aqui eu já coloquei aqui com o parafuso e uma porca de orelha para facilitar, para saber onde vai ser encaixado esse parafuso. Então o parafuso já está aqui. Muito bem, checado todos os componentes, agora vamos começar a montagem. Então primeiro vamos montar a base, né? Vamos deixar essa parte aqui da coluna vertical de lado por enquanto. Para montar a base, você vai precisar usar a cantoneira transversal da base, que é essa aqui, que é aquela que tem os dois furos aqui para fixação da coluna vertical depois, e as cantoneiras da base, que são essas cantoneiras aqui mais grossas, mais largas. As mais finas são para a parte superior, essas mais grossas são para a parte de baixo, a parte da base. Então, como que eu vou ligar elas? Eu solto esse parafuso aqui, essa cantoneira, você vê que ela tem vários furos aqui. Esses furos eles são feitos para ser compatível com o modelo anterior de suporte. No caso aqui você fixaria aquele tubo, né, a coluna vertical. Neste caso, esses furos todos eles não são necessários. Eu recomendo que você use esse furo aqui para fazer a fixação da cantoneira. Então você vai passar o parafuso aqui dessa maneira e vai encaixar a cantoneira assim, desse jeito. E daí você faz a fixação com a porca borboleta. Só gira ela, ok, garante que ele está aqui no ângulo de 90 graus certinho e aperta. Você não precisa nem usar chave para isso. Só usando a mão mesmo já dá para fazer uma boa fixação. Então a mesma coisa do outro lado, solta o parafuso. Aí passa aqui o parafuso, aqui este furo aqui no caso, encaixa na outra cantoneira e aperta com a porca borboleta. Essa foi a maneira mais fácil e mais simples que eu encontrei para fazer a montagem, de um jeito que você não precisa nem usar chave, só usando as mãos você consegue fazer a montagem do suporte. Então a parte da base já está montada. Agora vamos fazer a fixação da coluna vertical, que é esta aqui. Essa coluna aqui ela vai ter que ser fixada com os parafusos que acompanham aqui, que são parafusos autoatarrachantes. Estes dois parafusos aqui. Esse formato de parafuso ele pode variar um pouco conforme o lote que são comprados esses parafusos, mas a princípio todos eles vão ser desse jeito, parafusos autoatarrachantes com essa rosca mais larga. Como que eu faço a fixação dessa coluna? Posiciono aqui, pego a coluna, encaixo aqui de um jeito que os furos, o furo da coluna, ó, se você prestar atenção, essa coluna ela tem dois furos aqui, ó, correto? Esses furos são para fixação com o parafuso. Esses dois furos aqui, eles têm que bater com esses dois furos aqui do perfil da cantoneira da base. Você faz eles casarem aqui desse jeito e daí você coloca os parafusos. Tcharam! Um parafuso, dois parafusos.
e aperta com a chave. Então eu vou colocar numa posição que fica melhor aqui para eu fazer o aperto. Deixa eu colocar assim que aparece na câmera. Então é só apertar. Esse parafuso eu coloquei ele bem comprido justamente para ele ficar bem preso e ter certeza que depois que estiver montado ele não vai soltar daqui de jeito nenhum. Aperta, não precisa apertar com muita força porque um aperto de leve já é o suficiente para deixar a estrutura bem fixa. Aperta um pouquinho, pronto, está montada a base. Aqui as cantoneiras, os pés de suporte, a coluna vertical. Aí, já está, essa parte já está pronta. Agora vamos para a parte superior do suporte. Então, aproveitando que a base já está montada, a gente pode aproveitar, virar o suporte desse jeito e já fixar aqui essa peça que ela vai fazer a fixação do duto que vai passar dentro aqui da canaleta vertical, da coluna vertical. Como que eu coloco essa peça? Deixa eu virar ela aqui deste lado. Eu simplesmente coloco ela, encaixo ela desse jeito. Ela tem uma abertura aqui, um diâmetro maior para encaixar desse formato. Vou ter que afrouxar esse parafuso aqui. Olha, ele tem um parafuso aqui que faz o travamento da peça, então eu preciso afrouxar esse parafuso, senão ele não vai deixar a peça entrar. Ó, tá retinho aqui, ok. Volta a porca lá para dentro, encaixo desse jeito. E aí eu aperto novamente esse parafuso, porque ele vai garantir que essa peça vai ficar bem presa aqui e ela não vai soltar depois. Não precisa apertar com muita força, um aperto de leve já é o suficiente para deixar a peça bem presa. Ok? Esse outro parafuso aqui, ele é usado para fazer a fixação do duto que vai passar dentro aqui dessa outra peça. Então, esse duto aqui, lembrando que esse tubo quadrado, ele tem esse parafuso, esse furo aqui, né, que é onde vai passar o parafuso para fazer a fixação da cantoneira transversal superior. Ok? Então esse furo fica para cima. Então eu vou colocar ele deste jeito, passando dentro da peça, assim, e assim que ele vai poder abaixar e levantar o suporte da pirâmide. Esse parafuso aqui com cabeça de plástico, ele vai fazer a fixação. Então depois que ele estiver um pouco apertado, ele vai fixar essa parte, não vai deixar ela se mover mais, ok? É simples assim. Agora vamos montar a parte de cima aqui das cantoneiras, que é onde realmente vai ser colocada a pirâmide. Para montar a parte superior, nós fazemos da forma parecida como foi feita a montagem da base. Você vai pegar aqui a cantoneira transversal, aquela que tem um furo aqui, né? Lembrando que esse furo ele deve ficar nessa posição e depois ele vai ser preso aqui nesse furo aqui da parte superior do suporte. Então eu vou afrouxar esse parafuso para fazer a fixação da cantoneira. Lembrando um detalhe importante, esse parafuso ele vai ter que ser virado, então eu vou tirar ele assim, tiro ele daqui, aí eu coloco nessa cantoneira, que vai ser essa, não, essa aqui que é a desse lado, coloco o parafuso aqui desta maneira, atravesso na cantoneira transversal e faço a fixação pelo lado de baixo. Então esse aqui vai ser o lado de baixo. Para quê? Para que essa porca borboleta ela não atrapalhe depois quando eu for colocar a pirâmide na parte de cima. Então aperto aqui. Então, ó, essa aqui vai ser a parte de cima.
Então a pirâmide vai ficar aqui, ok? Vamos montar o outro lado. Do mesmo jeito, pego o parafuso, atravesso aqui. Eu posso usar, no caso, esse furo ou este furo, tanto faz. Esse furo menor, ele vai ser encaixado uma outra peça depois. Então lembrando que você vai usar aqui o mesmo furo que foi usado, né, nesse lado de cá, ok? O mesmo furo, coloca o parafuso assim, passa aqui, vira, opa, segura para não cair o parafuso e faz a fixação com a porca borboleta. Na parte de baixo, a porca borboleta não atrapalhar quando for colocar a pirâmide. Ok, está feita a montagem da parte superior, ok? Isso aqui ele fica um pouco móvel, mas é normal e é assim mesmo. Mais para frente, quando tiver instalada a outra peça de plástico que vai aqui nesse orifício e nesse orifício, isso vai garantir que a pirâmide ela fique bem fixada nessas duas cantoneiras e ela não vai ter nenhum risco de cair. Essas peças ainda estão em produção. Por enquanto você pode usar ela desse jeito, ela já está perfeitamente funcional dessa maneira. Agora, para completar a montagem, basta apenas a gente usar este outro parafuso mais comprido, que também vem com porca borboleta, e fixar essa parte do suporte aqui nesse duto, dessa maneira. Então você pode passar o parafuso aqui primeiro para facilitar, assim, ok? E depois você encaixa aqui e do mesmo jeito dos outros parafusos prende com a porca borboleta. Faz um aperto, não precisa apertar muito, um pouco de aperto já é suficiente. Ó, já está bem preso, ele não vai mais soltar daqui. É isso, o suporte está montado e está pronto para uso. Agora vamos apenas colocar ele de pé. E eu vou mostrar aqui como que ele fica então na disposição montada. Quer mudar a altura? Solta, muda a altura e fixa de novo.